Na aula de hoje vamos falar sobre cisalhamento no concreto armado. Eu vou falar para vocês que no começo ele é um pouco confuso, porque surgem alguns termos novos e isso pode gerar um pouco de confusão. Mas depois que você pega o jeito, você vê que ele é muito tranquilo e você só tem que seguir um passo a passo para fazer esse dimensionamento. Você não precisa saber sobre os domínios de deformação, você não precisa fazer as hipóteses igual você fazia na flexão simples. Você vê que aqui é muito mais simples de dimensionar. Mas antes de iniciarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e nós já vimos aqui sobre esforço cortante em algumas aulas de diagrama. E aqui não vai ser diferente. A gente tem aqui na esquerda uma viga biapoiada, que está recebendo um carregamento distribuído, e o seu comportamento, o seu diagrama de esforço cortante vai ter essa carinha aqui. Então a gente vai ver que tem um pico próximo aos apoios, que é onde se concentra o maior esforço cortante, e no meio aqui da nossa viga a gente não tem cortante, a gente vai ter uma predominância de momento fletor. E aí a gente dimensiona aquelas barras longitudinais, enfim. Aqui vai ser diferente. Para o esforço cortante, a gente vai utilizar os estribos para fazer essa resistência da viga, certo? Então, para resistir ao cisalhamento, vamos usar os estribos. Aqui eu trouxe uma imagem representando uma viga com as suas armações. E lembra quando você fazia na flexão simples essa seção transversal? Você colocava aqui as barras para resistir. E em volta você coloca um estribo meio que abraçando essas barras para mantê-las no lugar. E além disso, eles também servem para combater o cisalhamento. Nessa imagem 3D vocês podem ver aqui de cor laranja que tem os estribos. Então eles vão ter uma bitola deles, geralmente bitola de 5 mm, 6.3, e vai ter um espaçamento entre eles. E eles vão se distribuir por toda a viga, eles vão pegar toda a sua extensão. O dimensionamento para o esforço cortante é dado pela analogia da treliça de Ritter e Morse, que é um método que eles criaram de treliça, que eles consideram banzo superior, banzo inferior, sendo ligados por montantes e diagonais. E aí a norma brasileira meio que fez uma adaptação disso para que a gente consiga dimensionar. Então a norma, a NBR 6118, admite uma analogia de viga fissurada com uma treliça isostática, associada com mecanismos resistentes complementares. Já vou adiantar que esses mecanismos resistentes complementares não é nada mais nada menos do que a resistência do próprio concreto. Então o concreto ele ajuda a resistir ao cisalhamento, diferente no momento. Lembra quando a gente tinha a carga do momento fletor? O concreto ele era péssimo para resistir a esforços de tração. Aqui não, no cisalhamento o concreto ele consegue ajudar no nosso combate ao esforço cortante. Para fazer o dimensionamento, a gente vai ter dois modelos de cálculo que você pode escolher entre um ou outro para fazer esse dimensionamento dos estribos. E eles dependem do ângulo de fissura nessa viga. Eu sei que vai parecer um pouco estranho, porque você vai estar lá na sua prova, você vai estar dimensionando uma viga, e você não vai saber de cara assim qual que é o ângulo da fissura que você vai adotar. Mas vamos pensar que você foi para um laboratório, você colocou uma viga lá de concreto para poder ensaiar, e aí você vai aplicando uma carga até que você começa a ver fissuras nesse concreto. E aí você consegue meio que medir o ângulo delas para saber qual que é a angulação mais perfeita, mais específica na sua situação. E aí com esse valor que você encontrar, você consegue escolher entre o modelo 1 e o modelo 2 qual que vai ser melhor para o dimensionamento. Mas vamos ver esses modelos um pouco depois. Os dois modelos, falando de forma geral, eles têm que satisfazer duas equações, tá? A primeira equação é essa aqui. VSD tem que ser menor ou igual ao VRD2. E a segunda equação, em que o mesmo VSD ele tem que ser menor que o VRD3. E quem que é o VRD3? É o VC mais o VSW. Lembrando que o VC é a resistência do concreto ao cisalhamento, porque o concreto ele resiste ao cisalhamento, ele tem essa resistência. E quem que é esse VSW? Vamos ver aqui mais para frente. O VSD é a força solicitante de cálculo. Então lembra do MSD, que era o momento solicitante? Aqui a gente tem o VSD, que é a cortante solicitante. O VRD2 é a força resistente de cálculo relativa à ruína das diagonais comprimidas. Então é um parâmetro que eles utilizam para medir isso.
a ruína das diagonais comprimidas, que é esse cara aqui. E o VRD3 é a força resistente de cálculo relativa à ruína por tração diagonal, que é um outro parâmetro que eles consideram. Não se preocupe com esses nomes que são meio esquisitos, só pegue a ideia que são duas equações que têm que ser satisfeitas, tá? Que são essas duas. O VC, como eu comentei, é a parcela de cortante absorvida pelo próprio concreto. E o VSW é a parcela de cortante absorvida pelo estribo, que é a armadura transversal, que é o cara que a gente está realmente interessado. A gente quer saber quanto que é esse VSW para que a gente veja quanto de aço que precisa para resistir à cortante. Agora sim, vamos falar dos modelos. Eu vou falar primeiro do modelo 1, depois do modelo 2. O modelo 1, ele é o que geralmente você vai querer usar. Porque você sempre vai adotar que o ângulo vai ser 45 graus, o ângulo das diagonais. Porque pelo que o pessoal estudou, esse é o caso mais crítico. Então a gente está mais a favor da segurança. Então vamos adotar aqui o ângulo de 45 graus e vamos seguir para as nossas contas. Vamos para a verificação 1. A verificação, lembrando, VSD tem que ser menor que VRD2. Como que calcula esse VRD2? O VRD2 ele vai seguir essa fórmula aqui. 0,27 vezes ΑV, vezes o FCD, vezes o BW, vezes o D. O ΑV eu já vou explicar o que ele significa. O FCD ele vem do FCK, do concreto, depende então do concreto que você está usando. BW é a base da seção e o D é a altura útil. O ΑV ele é dado por essa conta aqui. 1 menos FCK dividido por 250. Lembrando que o FCK vem em MPa. Então, se você está trabalhando com concreto que é de 30 MPa, você vai trocar o FCK aqui por 30. E assim você vai ter o seu ΑV. Se o VRD2 for maior que o VSD, tá ok. Você passou na verificação 1. Mas quem que é esse VSD? Como eu falei, ele é a solicitante de cálculo. Então, em uma viga biapoiada, como eu mostrei para vocês, aqui vai ter o pico de cortante, é os pontos mais críticos da sua viga. E se você usar uma força característica, um PK aqui, então você vai obter o VK, que é o esforço de cortante característico. Só que a gente não vai usar o característico, a gente vai usar o valor de cálculo. Como o VK atinge seu máximo próximo ao apoio, podemos reduzir o seu valor. Então a norma ela vai ajudar a gente para que não fique tão pesada a armação. Ela vai falar assim, se a sua cortante máxima está acontecendo próxima ao apoio, você pode reduzir um pouquinho, porque aí vai ficar um pouco menos pesado, você vai conseguir economizar mais. Então é legal você sempre utilizar isso, caso a sua cortante máxima seja próxima ao apoio. Então você vai ter o VK reduzido, ele é igual ao nosso VK, que é a cortante máxima, menos P, o P é a carga distribuída, que você está considerando, vezes A mais D sobre 2. E esse A, quem que ele é? Pensa assim, esse apoio aqui, ele não é uma pontinha, ele não é um triangulinho na vida real. Geralmente, ó, você vai ter a sua viga aqui, e aqui vai ter meio que um suporte para ela. O que seria esse A? Ele é meio que a metade... Então, pera aí, deixa eu fazer o desenho. Eu acho que vou ter que desenhar com a caneta mesmo. Essa aqui é a nossa viga. E aí ela vai estar apoiada num suporte, que pode ser um pilar aqui. Vou até desenhar o pilar. Pronto, é um pilar. Quanto que vai ser o nosso A? Ele vai ser exatamente esse comprimento aqui. Esse cara é o A. Então, o seu pilar tem 20 centímetros, o seu A vai ser 10 centímetros. Fez sentido? Acho que ficou tranquilo de entender. O P é a carga linear distribuída, o A é a metade do comprimento do apoio, o D é a altura útil da seção. Para calcular a altura útil, você pega o H, que é a altura da seção, então H é isso aqui, e subtrai pelo o cobrimento, aí você vai ter a altura útil. E aí, para transformar de valor característico para valor de cálculo, basta multiplicar pelo γF, que é 1,4. E assim você vai ter o seu VSD. Agora sim você consegue comparar e ver se a verificação está ok. Então, se isso acontecer, você passou na verificação 1. Vamos para a verificação 2 agora. O que a gente tem nesse momento? O VSD a gente calculou, e o VRD3 ele é igual a VC mais o VSW. Vamos falar primeiro do VC, que é a resistência da cortante absorvida pelo concreto. Aqui vai ter uma diferença entre os modelos.
Então vamos lembrar que a gente está no modelo 1. Eu vou falar do modelo 1, depois eu falo do modelo 2. Se você estiver no domínio 1, VC é igual a zero. Porque se está tracionando o seu concreto, ela não vai estar absorvendo nada de cortante. Pensa desse jeito. Se você tiver numa flexão simples, que é o nosso caso, ou a tração não for no domínio 1, você pode usar essa fórmula aqui, que é o VC, ele vai ser igual ao VCO, VC0, eu não sei se é VC0 ou VCO, mas enfim. E aí, o que é o VCO? Ele é igual a 0,6 vezes o FCTD, vezes BW, vezes D. Aí vira uma boneca russa isso aqui, porque o FCTD, ele vale FCTK-INF sobre o γC, que é 1.4. Quem que é o FCTK-INF? 0,7 do FCTM. Quem que é o FCTM? 0,3 do FCK. Lembrando que o FCK é em MPa. Só seguir esse passo a passo aqui e pronto, você tem o seu VC0, que é igual ao VC. E agora o VSW, que o VSW, como eu falei, é o mais importante, porque é ele que vai dar a área de estribo que a gente precisa. O VSW é esse cara aqui. Então vamos focar aqui em cima primeiro, nessa fórmula. O VSW ele é igual à área de aço de estribo, que é o que a gente quer descobrir, dividido por um espaçamento S, que por enquanto a gente não sabe quanto que é, vezes 0,9, vezes altura útil, vezes o FYWD, já vou explicar quem é esse cara, vezes uma soma de seno alfa mais cosseno alfa. Vamos lá. Primeiro vamos falar quem que é esse cara aqui, FYWD. Você deve lembrar do FYD, que geralmente quando você está no domínio 2 ou no domínio 3, ele vale 43,47 kN por centímetro quadrado. Como o estribo ele também é feito de aço, é o mesmo material que você usa nas barras, se ele estiver escoando, a gente pode considerar que é 43,47 kN por centímetro quadrado também, tá? Geralmente a gente considera o valor escoando mesmo, tá? Então aqui geralmente se você estiver usando um CA50 no seu estribo, aqui vai ser 43 ou 47 kN por centímetro quadrado. Show de bola? E agora quem que é esse alfa? O alfa ele é a inclinação dos estribos. Se você vai colocar o estribo retinho, se você vai colocar ele deitado, se você vai colocar ele na diagonal, o que geralmente a gente faz? A gente coloca o estribo em pé. Então o alfa é 90 graus. Se eu voltar aqui na imagem de cima, olha que o estribo está em pé. Ó, aqui está o chão, o estribo está de pé. Então, alfa é igual a 90 graus. Não tem segredo. Beleza. Se a gente, então, quanto que vai dar isso aqui? Alfa vai dar 1 e o cosseno vai dar 0. Então, aqui vai dar 1. Aí, o que eu fiz aqui? Eu joguei esse termo para lá. E aí, a gente chega na equação de baixo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai querer descobrir o VSW, certo? Esse cara aqui em cima. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar a equação 2 e manipular ela para isolar o VSW. Então aqui eu trouxe a equação 2. O que eu fiz aqui? Eu joguei o VC para o outro lado. Foi isso que eu fiz. Então fica VSD menos VC tem que ser menor que VSW. É isso. Aí aqui eu coloquei esse valor novo. E como a gente já tem o VSD e como a gente já tem o VC, a gente vai conseguir resolver essa equação. E o que vai faltar é só isso aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou explicar agora o que é esse S e preste atenção porque talvez possa ser um pouco confuso. Vocês estão vendo aqui que eu vou considerar ele como 1 metro. Mas o que isso significa? Quando a gente for detalhar os estribos, o que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir quanto de área de aço a gente precisa de estribos a cada metro. Então a gente vai chegar, a cada metro a gente precisa de 3 centímetros quadrados de aço. É isso que a gente vai tentar descobrir, entendeu? Então por isso que eu vou usar esse S igual a 1 metro. Então a gente vai descobrir quanto que a gente precisa de área de aço, de estribo, por metro. Se você quisesse descobrir quanto que é a área de aço de estribo que você precisa a cada 50 centímetros, você ia trocar esse S por 0,5.
Não faz sentido nenhum usar isso. Você vai falar isso pro cara na obra, ele vai olhar e vai te achar um otário. Então você usa S igual a 1, porque não tem erro. Aí olha como que fica a equação. Fica isso aqui. A gente já sabe calcular o termo da direita, tá? E a gente vai descobrir um valor de área de aço em centímetros quadrados por metro. Então, a cada metro você precisa de tantos centímetros de aço, tá bom? E é isso aí. Eu vou trazer um exemplo numérico para vocês verem mais ou menos os resultados, como que a gente calcula. E a gente vai ver quantos estribos vai precisar em 1 metro, tá? Então, aqui eu falei, a gente fez essa conta aqui da direita e a gente chegou numa área de aço de 2,568 centímetros quadrados por metro. O que isso significa? Vamos lá. Vamos considerar um estribo que tenha 6,3 milímetros de bitola. Então, isso aqui, 6,3 milímetros. Quanto que é a área de um estribo? A gente vai fazer a área de um círculo. Qual que é a área de um círculo? Πd quadrado sobre 4. Π, aí aqui o d quadrado sobre 4. Beleza, a gente vai ver que um único estribo de 6,3, ele tem essa área de aço aqui, 0,312. Quantos estribos a gente vai precisar para preencher toda essa área de aço aqui, de 2,568? A gente divide o total menos a área de uma barrinha, e a gente vai ver que a gente precisa de 9 estribos por metro. Beleza, então a cada metro a gente tem que ter 9 estribos ali. E qual que vai ser o espaçamento? Em quantos centímetros a gente vai dividir esses estribos? O ideal é que eles fiquem igualmente espaçados. Então vamos dividir 1 metro, que é 100 centímetros, dividir pela quantidade de estribo, que é 9. E assim a gente vai ter que, vamos chegar em 11,11 centímetros, e a gente vai ver que a gente tem que ter um estribo a cada 11 centímetros. Aí é isso. Você conseguiu fazer o detalhamento, o dimensionamento aqui desse estribo. Tranquilo, né? Vocês estão vendo que é um passo a passo, assim, vai servir para todos os exercícios que forem de flexão simples. E agora eu vou apresentar para vocês o modelo 2. O modelo 2, eu acredito que você não vai usar na sua prova, você não vai usar ele no seu dimensionamento, mas é muito importante você entender ele, porque vai te dar embasamento para usar o modelo 1. E se você tiver a oportunidade de usar o modelo 2, mano, você vai sair muito na vantagem. O que acontece no modelo 2? O ângulo das diagonais, agora ele não é mais 45, ele pode variar entre 30 e 45 graus. Mas qual que eu vou escolher para utilizar nas minhas contas? Aí que tá. No cenário perfeito, vamos supor que você tá com uma obra lá, tá, beleza? E você vai ensaiar uma viga. Você vai fazer um ensaio dessa viga para ver o ângulo de fissura dela. Então você vai estar lá, vai aplicar uma carga e você vai ver que o ângulo das fissuras às vezes não vai ser 45 graus. Pode ser, sei lá, 41, 42, 36. E isso pode te gerar um resultado mais econômico. E você vai gastar menos dinheiro com o estribo. Por exemplo, o espaçamento, ao invés de ser 11, pode ser 15. Ou seja, você vai economizar em estribos, entendeu? Então vamos lá. O que vai mudar então do modelo 1 para o modelo 2? Primeira coisa que vai mudar, o VSW. O VSW aqui é igualzinho, vocês vão ver que é igualzinho ao modelo 1, só que esse termo aqui vai mudar. Antes ele era seno de alfa mais cosseno alfa. Agora ele vai ser... Cadê? Agora ele vai ser cotangente de alfa mais cotangente de θ. O alfa é 90 graus, porque a gente sempre vai querer colocar o estribo em pé. E agora o ângulo da fissura vai entrar no jogo. Aqui eu deixei alguns valores como referência. Então o alfa 90 vai gerar uma cotangente de menos meio. 45 graus vai dar 1. 30 graus vai dar 1,73. Tá? A fórmula é a mesma, tá? Dos dois modelos, aquelas duas equações que a gente tem que verificar são as mesmas, tá? Eu acabei esquecendo de pontuar isso. É isso que muda do VSW. E do VC, o que vai mudar agora? O VC ele vai ser igual ao VC1 agora. Antes ele era igual ao VC0. Cadê o VC0? Aqui, ó. VC0. Agora ele vai ser igual ao VC1. Quanto que vale o VC1? O VC1 ele vale o próprio VC0 vezes essa razão aqui. VRD2 menos VSD sobre VRD2 menos VCO. O VCO eu já falei como que calcula, o VC0, enfim, como você quiser chamar. O VSD é o solicitante que você já tem. E o VRD2 é igual ao modelo 1.
que é aquela fórmula que tem o αβ, lembra? E pronto, você conseguiu calcular utilizando o modelo 2 também. Não é tão assustador assim, né? Por fim, eu vou mostrar para vocês a armadura mínima, que é extremamente importante vocês calcularem. Porque às vezes a cortante é muito baixa no seu diagrama, e aí, por exemplo, vai dar estriba a cada 30 centímetros, e nem sempre isso é o mais seguro, porque podem surgir fissuras por motivos aleatórios na sua obra, na sua viga. Então a gente sempre considera uma armadura mínima para armar a sua viga. Como que calcula então essa armadura mínima? A armadura mínima, ela é esse ρSW, que é igual àquela área de aço do estribo sobre S, o espaçamento, vezes 1 sobre BW, que é a base da seção transversal, vezes seno de alfa. Alfa, lembrando, é a inclinação do estribo, que vale 90 graus. E tem que ser maior que esse cara aqui. Esse cara é 0,2 vezes FCTM. FCTM é 0,3 vezes FCK elevado a 2 terços. Lembrando, FCK em MPa. E o FYWK, ele é a tensão de escoamento do aço do estribo, que também é 43,47 para o CA50. Assim, você vai igualar esse cara aqui com esse cara aqui. Aí você vai achar quanto que vale o ρ. E aí você consegue, isolando isso aqui, você vai chegar nessa bela equação aqui embaixo. Em que a área de aço por metro, lembrando, então essa aqui eu substituí por 1 metro, tá? A área de aço de estribo por metro é igual a BW vezes 0,2, FCTM sobre FYWK. E assim você vai achar a área mínima de aço de estribo que você precisa por metro. Pessoal, foi isso então a aula de estribos, de cisalhamento. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o gostei, deixe sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga. E no mais, vou ficando por aqui. É isso, gente. Até mais.